Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu quero falar sobre um pecado que não tem perdão. Nunca cometa este pecado. Jesus ampliou um conceito que já era usado no Antigo Testamento sobre blasfêmia. Jesus ampliou a definição, deixou com mais clareza o que é a blasfêmia. Ele não só ampliou, como ele acrescentou um elemento muito importante. Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, Jesus acrescenta que a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito de Deus, essa pessoa não tem mais perdão. Ela está fadada à condenação. Eu posso pecar contra o Espírito Santo e perder a minha salvação? Um crente em Jesus pode perder a sua salvação por blasfemar contra o Espírito Santo? E o que é blasfemar? Existem países hoje que ainda tipificam em seu Código Penal blasfêmia. Existe um deputado aqui no Brasil que desde 2019 ele está tentando dar um aditivo, incluir pena de 6 anos. 6 anos de reclusão para quem cometer o crime de blasfêmia. Eu confesso para vocês que no início da minha caminhada cristã, eu tinha um medo. O medo de quem não tem muita intimidade com as Escrituras ou quem não está muito maduro na caminhada cristã, achando que será que eu pequei contra o Espírito Santo? Confesso para vocês que porque no início da minha caminhada, de 15 para 16 anos, foi meu processo, meu tempo de conversão, e meu processo foi muito rápido. Em pouco tempo eu já estava trabalhando, me envolvendo na obra de Deus, com lideranças. E sempre vinha um pensamento, eu tenho esse registro de memória que quando eu errava, pecava, cometia alguns deslizes da juventude, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? E algumas pessoas falavam, não blasfeme contra o Espírito Santo. Eu confesso para vocês então que esse medo me dominou durante algum tempo. E esse medo, inclusive, ele é um instrumento do diabo, porque o verdadeiro amor ele tem o poder de lançar fora todo o medo. Vamos lá, eu prometo ser o máximo instrutivo para você. É o seguinte, vamos então ler Mateus capítulo 12. E lendo Mateus capítulo 12, fica mais fácil nós entendermos o que Jesus está querendo falar. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Jesus ele está ampliando uma definição que existia no Antigo Testamento. Eu já volto para cá para te explicar o que Jesus está dizendo sobre um pecado que não tem perdão. Vamos lá, deixa eu explicar. No Antigo Testamento, a blasfêmia era tipificada um crime. No livro de Levítico, que é o livro normativo da ordem do serviço religioso, juntamente com o livro de Deuteronômio, depois isso é repetido nos outros livros, né? Em Levítico 24, você consegue ver também lá em 1 Reis capítulo 21, em que há um sentido aplicado à palavra blasfêmia, de profanar o nome do Senhor, macular o nome do Senhor. Há uma frase rabínica muito importante no Antigo Testamento, que é: bendito és, ó Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Então, você macular o nome santo, impronunciável de Deus, era considerado uma blasfêmia. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele fala da blasfêmia dos pagãos com a idolatria. Isso é interessante, porque no Antigo Testamento, Ezequiel, Isaías, Jeremias, eles falam exatamente sobre isso, que a idolatria dos pagãos, a adoração a imagens, ao culto pagão, era um tipo de blasfêmia ao nome do Senhor, porque você colocava outra coisa no lugar do Deus vivo. Então essa substituição, seja do nome do Deus vivo, que os rabinos diziam bendito é o nome do Senhor, abençoado é o nome do Senhor, então todo aquele que amaldiçoa o nome de Deus, essa pessoa comete uma blasfêmia. E um outro sentido que os profetas acrescentam, além de Moisés, em Levíticos e Deuteronômio, é que a idolatria era um tipo de blasfêmia, porque você colocava um outro Deus no lugar do único Deus verdadeiro. Jesus, ele amplia isso, ele apresenta essa questão da blasfêmia, Mateus 12, Marcos 3, não só colocando algo no lugar de, mas Jesus amplia dizendo que não receberá perdão a pessoa que cometer
tal insulto. Antes de eu continuar aqui na Bíblia, eu vou mostrar para você, atualmente, a blasfêmia ela segue em muitos países tipificado como crime. Nos países vermelho e no vinho, você consegue ver que é tipificado como pena, né? E pode ser até pena de morte, prisão e morte. Olha aqui, esse mapa está traduzindo para a gente nos dias de hoje. E na Europa também tem essa tipificação, né? Leis revogadas, países que já tiveram o crime de blasfêmia tipificado em seu código e foram revogados. Países da Europa, França, por exemplo, Canadá. Então a gente consegue ver que no Brasil ainda existe, como eu mostrei para você, de um deputado, não só ter multas e restrições para a pessoa cometer um crime de intolerância religiosa, ódio religioso, ofensa religiosa. Ele quer incluir, ampliar o Código Penal para 6 anos de prisão. Mas vamos voltar para a Bíblia para você poder entender. É o seguinte, Jesus estava expulsando demônios, né? Ele estava operando milagre, estava curando um jovem. Jesus operava sinais pelo poder do Espírito Santo. Como, Rafael, Jesus operava os sinais? Para você entender o que Jesus está falando sobre a condenação eterna na blasfêmia, blasfemar contra o Espírito Santo, você precisa olhar o contexto. Naquela época, ali naquela região, havia um politeísmo muito grande. Roma não impedia o politeísmo, as muitas religiões, os muitos deuses. O judaísmo é monoteísta, mas Roma não. Roma é politeísta. Na verdade, para eles, quanto mais próspero é um homem, um rei, um estadista, mais deuses ele tem que ter, ok? Essa era a visão romana. Então Roma não tinha problema com o culto. E naquele momento haviam muitos rebeldes buscando libertar Israel, libertar os judeus da opressão romana e de toda aquela idolatria. Havia uma mistura religiosa muito grande. Havia não só os rebeldes querendo libertar na força da espada, a exemplo, Barrabás. Haviam também os magos, os encantadores. Até lá em Atos dos Apóstolos você vai ver que havia um mago encantador operando sinais. Ok, então nesse momento, no período de Jesus, haviam magos, haviam encantadores e os fariseus, que eram os guias religiosos, eram aqueles que estudavam, dominavam as escrituras. Paulo era um desses, dominava as escrituras, tinha pleno conhecimento, cresceu aos pés dos mestres, a exemplo de Gamaliel, a frase tão icônica, crescia aos pés de Gamaliel, conhecido ali no 1º século. Então, os fariseus eram responsáveis por refutar todo esse politeísmo, por denunciar essas lideranças, esses homens, com base na Torá, ok? Então, eles tinham conhecimento a fim de orientar as pessoas. Eles agora estão vendo alguém que cura, liberta, faz grandes sinais, ressuscita mortos, opera grandes e poderosos sinais e fala com muita sabedoria. Jesus deu um nó na cabeça dos fariseus, porque os magos, os encantadores, né, todos os enganadores daquela época fazem o que hoje existe ainda, que são operar sinais pelo engano. O diabo não cura ninguém, o diabo não faz nenhuma maravilha, ele só usa de um malabarismo para poder enganar as pessoas. Hoje, em pleno século XXI, existem muitos enganados. Vão a centros de cura espiritual, vão fazer uma cirurgia espiritual e não estão percebendo que o diabo ele só consegue deslocar a doença que está no fígado, coloca num pulmão. Ou ele só consegue mascarar o problema e geralmente quando volta a pessoa é sentenciada à morte, porque o problema volta muito maior do que realmente estava naquele período em que a pessoa enganada foi num centro, foi fazer uma cirurgia espiritual, deu autoridade a um demônio como João de Deus a fazer as tais cirurgias, né? Essa alma caridosa segundo Barroso. Mas enfim, o que você tem que entender, o que eu quero dizer é que o diabo não tem poder para fazer milagres. Somente no fim dos tempos o anticristo vai receber poder para fazer e operar maravilhas. E, inclusive ele vai usar muito a tecnologia. Então Jesus estava operando milagres pelo poder do Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Lá no batismo de Jesus, quando João, seu primo, profeta, homem nascido de mulher igual a João não existiu, segundo Jesus. João estava batizando no Jordão na altura de Betânia. Jesus se aproxima no início do seu ministério por volta de seus 30 anos de idade muito característica do sacerdócio, do início do sacerdócio. Jesus então é batizado por João, o céu se abre, ouve então a multidão, escuta uma voz: esse é meu filho amado, nele eu tenho muita alegria. Então tem a confirmação, Deus está respaldando, o Pai está respaldando o Filho.
e vem agora quem vai representar o próprio Deus. Então Jesus operava os sinais representando o próprio Deus, o próprio Pai, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando repousa sobre Jesus, está chancelando, dando autoridade, dando poder para ele operar os sinais. Então Jesus fazia tudo o que fazia pelo poder do Espírito Santo. Olha, vamos voltar ao conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, blasfemar era você colocar algo que não pode ser adorado em hipótese alguma no lugar de Deus para receber adoração. É você sujar, macular, profanar o nome sagrado de Deus. A idolatria, segundo Ezequiel, segundo Isaías, segundo Jeremias, provocada pelos pagãos, e Israel entrava nessa idolatria, era uma blasfêmia ao Senhor, porque adoravam uma imagem, adoravam um anjo, adorava qualquer imagem, do sol, da lua, mas era idolatria, portanto era uma blasfêmia. O que os fariseus estavam fazendo, os doutores da lei, lembra do que eu falei? Eles estavam pegando o seu conhecimento para dizer que o Espírito que estava sobre Jesus, que desceu do céu na forma corpórea de uma pomba, que chancelava, confirmava o ministério de Jesus e toda a operação de milagres, esse Espírito não era de Deus, mas era das trevas, era do diabo. Portanto, o que Jesus está falando é: somente o Espírito Santo da verdade tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se uma pessoa nega a ação do Espírito Santo, ela está fadada à condenação eterna. Aqui não é só falar mal. Uma pessoa que nega o poder do Espírito Santo, uma pessoa que rejeita o Espírito de Deus, está blasfemando. E não tem perdão porque somente o Espírito Santo poderá conduzir essa pessoa ao arrependimento. Obviamente, essa pessoa está condenada eternamente. Pode um cristão blasfemar? Entenda que Jesus ali está citando a situação da blasfêmia em um momento de libertação. Quando uma pessoa está sendo usada por Deus para libertar espíritos malignos ou para curar alguém, e outra pessoa está olhando e dizendo que ela está fazendo isso pelo poder do diabo, ou que ela está fazendo isso pelo poder que não é de Deus, essa pessoa pode estar blasfemando. Então, muito cuidado. Quando você for exercer um juízo, quando você for julgar o que alguém está fazendo, operando o milagre, expulsando o demônio, cuidado para não afirmar que essa pessoa está expulsando o demônio pelo poder do próprio demônio, pelo poder do engano. Muito cuidado. Você pode analisar o profeta. Rafael, às vezes eu fico insegura, com medo de estar pecando, blasfemando contra o Espírito Santo e ser condenado eternamente. Eu vou te ajudar, porque essa era a minha dúvida no começo da caminhada. É o seguinte: só pelo fato de você estar com receio de estar pecando contra o Espírito Santo, é sinal de que você não blasfemou contra ele. Porque é sinal de que ele habita em você. Se ele habita em você, você não o rejeitou. Olha, o Espírito Santo, quando escolheu habitar em você e te encher plenamente, e isso é o avivamento, a cada dia ser mais cheio e transformado pelo Espírito Santo, ele sabia que você iria errar, que você é falho, que você é humano, que você erra. Ainda assim, ele te escolheu. Então você não pode mais ser guiado pelo medo de blasfemar contra o Espírito Santo. O que você tem que fazer é deixar ele moldar o seu coração e o seu interior, livrando-se de toda a idolatria e tendo cuidado, tendo zelo na hora de exercer o juízo, porque a gente tem que olhar para a árvore e ver os seus frutos, para saber se a árvore é boa ou ruim. Muitas pessoas ainda hoje blasfemam ao negar o poder de Deus. A obra do Espírito Santo, ela é tão importante para te conduzir ao arrependimento e à salvação. Se você rejeitar o Espírito Santo, você não tem salvação, porque não tem aquele que pode realmente te convencer do pecado. Se o ser humano não está convencido de que pecou, ele vai se arrepender de quê? Você que está me assistindo, tem ainda um peso no seu coração, um peso na consciência? Ou se você não conhece o Espírito Santo, onde você estiver, você só precisa confessar com a sua boca e crer em seu coração. Confesse que Jesus é o Senhor da sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único Senhor e o único Salvador. Então deixe o Espírito Santo morar em você e te conduzir ao arrependimento, a fim de que você receba a vida eterna. Que Deus te abençoe. Ande com tranquilidade, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe das tuas falhas, mas Ele está com a mão estendida, dizendo para você: você pode mudar a cada dia e eu estou aqui para te ajudar. Que o Eterno te abençoe. Fique firme. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.